Vamos então para o nosso Livro dos Espíritos, parte 2 do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos, capítulo 9 da Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Possessos é o nosso tema, essa é a quarta parte, é o nosso quarto encontro em torno desse tema. E nós vamos então fazer aqui uma passagem inicialmente rápida pelas questões que nós já analisamos e depois vamos aqui finalizar com as análises finais de Kardec. Bom, nós estudamos então, a partir dessa primeira questão, da 473, que foi já exatamente aquela que nos encaminhou para essa reflexão mais profunda a partir da Revista Espírita, porque Kardec, ele então, que inicialmente seguia aquilo que os espíritos tinham dito, e depois ele percebeu que com a experiência prática, ele viu que essa questão era muito mais complexa do que os espíritos tinham orientado inicialmente. Então aqui nós temos na questão 473, Kardec perguntando: pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se num corpo animado e obrar em lugar do outro que se acha encarnado nesse corpo? Os espíritos então tinham respondido: o espírito não entra em um corpo como entras numa casa. Identifica-se com o espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar com ele. O encarnado é sempre quem atua, conforme quer, sobre a matéria de que se acha revestido. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado, por isso que este não terá que permanecer ligado ao seu corpo até ao termo fixado para a sua existência material. Então nós já analisamos essa questão. Questão 474. Desde que não há possessão propriamente dita, isto é, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência de outro espírito, de modo a se achar subjugada ou obsediada ao ponto de a sua vontade vir a achar-se de certa maneira paralisada? Então aqui a gente muda de fenômeno, já que a possessão propriamente dita já havia sido estudado. Então a gente aproveita essa análise agora dessas influências espirituais, que são mais ostensivas, mais agressivas, como é o caso, por exemplo, da subjugação e da obsessão, para analisarmos aqui quais as orientações que os espíritos passam para que o encarnado possa se fortalecer e se defender dessas investidas que são realizadas por esses espíritos ainda inferiores. Então a resposta dos espíritos, né? Aqui a pergunta novamente: se pode a alma ficar na dependência de outro espírito? Sem dúvida. E são esses os verdadeiros possessos. Mas é preciso que saibas que essa dominação não se efetua nunca sem que aquele que a sofre o consinta, quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. Muitos epiléticos ou loucos que mais necessitavam de médico do que exorcismos têm sido tomados por possessos, né? Então, aqui nós já vimos também a questão da possessão. 475. Pode alguém por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? Sempre é possível a quem quer que seja subtrair-se a um jugo, desde que com vontade firme o queira. Bom, aqui essa resposta dos espíritos ela foi um tanto genérica, porque quando um espírito, quando um encarnado se torna alvo de um processo de obsessão, principalmente com a gravidade das subjugações, certamente quando diz desde que com vontade firme o queira, essa vontade se encontra quase que nula, quase que anulada.
exatamente pela condição em que ele se encontra, da influência que o espírito exerce e da própria condição mental em que ele se encontra. Poderíamos fazer uma comparação se nós tratarmos, por exemplo, de um desses dramas que nós encontramos, como é o caso do suicídio, de perguntarmos, alguém poderia deixar de suicidar-se? E uma resposta que viesse, desde que com vontade firme o queira, nós percebemos que sim, se tiver vontade, certamente que ele consegue. Mas a questão é, qual a intensidade dessa vontade? Será que ele tem condições de, naquele momento, sair daquele estado de monoideia em que ele se encontra? Por isso, então, quando nós estudamos na Revista Espírita, vendo aquele caso da senhorita Júlia, e vendo ali que Kardec comenta que essa assistência externa, assim como também essa assistência tanto externa física, material, ou melhor, de encarnados como de desencarnados, acontece exatamente quando a vítima dessa obsessão não se vê em condições de, por vontade própria, tomar essas decisões. Então, na verdade, nós vamos ver ali uma soma de fatores: a ajuda encarnada externa, a ajuda desencarnada externa, a vontade do próprio obsediado, para que tudo isso, nessa conjunção de fatores, possa fazer com que esse tipo de influência acabe sendo eliminado. Questão 476. E aqui então a gente aproveita para estudar outros casos de influência espiritual. Pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja de tal ordem que o subjugado não a perceba? Sendo assim, poderá uma terceira pessoa fazer que cesse a sujeição da outra? E nesse caso, qual deve ser a condição dessa terceira pessoa? Primeiro, para a gente poder lembrar, os casos de fascinação, como o próprio nome diz, fascinado, a pessoa fica envolvida por uma ideia de deslumbramento. Então, aquele espírito que está exercendo essa fascinação sobre o encarnado, ele alimenta ideias, tendências, até desejos do encarnado, para que ele continue cada vez mais se aprofundando naquela ideia que ele acaba sendo até consumido por ela. Então nós vemos ali, Kardec aborda bastante isso no Livro dos Médiuns, tratando do caso dos médiuns propriamente ditos, que são fascinados pela ideia de autossuficiência, pela ideia de que a assistência espiritual é uma assistência superior, que vai fazer com que o trabalho dele seja absolutamente indispensável. Então ele começa a ser trabalhado ali no seu ego, na sua vaidade, no seu orgulho. Mas nós vamos encontrar casos também em que esse processo de fascinação vai além da questão mediúnica, da questão do trabalho no ambiente espírita. Nós vamos encontrar fascinação, por exemplo, em pessoas que trabalham em tarefas da sociedade. É aquele médico que é fascinado, é aquele professor que é fascinado, é aquele jurista, é aquele líder, é aquele político que é tomado por essa fascinação de acreditar, por exemplo, que a presença dele é indispensável. E mesmo tendo consciência de uma influência espiritual, ou de uma assistência espiritual, porque assim ele acaba entendendo, ele vai perceber que esse assistente é exatamente ali um espírito de alta envergadura e que é absolutamente indispensável a presença dele. Então a fascinação acontece não apenas entre encarnados, mas acontece também, ou melhor, não apenas entre espíritas, mas acontece em todos os meios. Vamos encontrar representantes de diversas religiões que ocupam posição de liderança, acreditando-se que são novos messias, salvadores do mundo, salvadores de almas, sendo que são pessoas absolutamente imperfeitas, mas sendo ali bombardeadas com essas ideias de superioridade, de pureza, de grandes missionários, eles acabam cometendo grandes equívocos, fazendo com que tudo aquilo que chega no mundo espiritual
prejudique não apenas o encarnado, mas também os desencarnados. Tá, vou tentar mexer aqui, Dudu. Bom dia, Marion. Bom dia, Sandra. Vamos lá. Então, colocado para nós aqui, pode acontecer dessa fascinação, seja de tal ordem que o subjugado não perceba. Se for esse caso, uma terceira pessoa pode ajudar? E ainda, essa terceira pessoa, qual deve ser a característica? Quais devem ser os valores dessa pessoa? Sendo ela um homem de bem, a sua vontade poderá ter eficácia, desde que apele para o concurso dos bons espíritos. Porque quanto mais digna for a pessoa, tanto maior poder terá sobre os espíritos imperfeitos para afastá-los e sobre os bons para os atrair. Todavia, nada poderá, se o que estiver subjugado, não lhe prestar o seu concurso. Há pessoas a quem agrada uma dependência que lhe lisonjeia os gostos e os desejos. Qualquer, porém, que seja o caso, aquele que não tiver puro o coração, nenhuma influência exercerá. Os bons espíritos não lhe atendem ao chamado e os maus não o temem. Então, nesse caso, nós vamos encontrar na fascinação uma questão extremamente problemática, porque, conforme a gente já estudou até no livro dos médiuns, quando Kardec coloca que a obsessão ela se apresenta não apenas com 3 características diferentes, isso porque ele classificou dessa forma mais didática para nós entendermos esse processo, mas também ele traz para nós uma graduação. Então ele traz uma obsessão simples, uma fascinação e depois uma subjugação. E nós podemos ver então ali esse aumento da presença ou da influência dos espíritos sobre aquele encarnado. O que nós vamos perceber é que a fascinação, a intenção do espírito, quando ele exerce esse tipo de influência sobre o encarnado, se dependesse do espírito, ele tomaria conta plenamente daquilo que o encarnado faz aqui no mundo, da sua posição, do seu trabalho, até mesmo da sua existência. Então ele começa numa fascinação simples, exatamente porque é aquela aproximação inicial. Depois ele vai intensificando, mas se dependesse do espírito, ele começaria logo de início a subjugação. Porque se ele é um espírito obsessor, e no caso, tendo como motivação o desejo de vingança, o seu desejo de vingança vai levá-lo exatamente ali às últimas consequências. Então ele não precisa passar por todas essas etapas. Mas claro que esse envolvimento, essa sedução, digamos assim, ela começa de uma forma gradual, como qualquer relação que nós temos aqui na nossa vida comum. Por isso então aqui ele coloca que essa pessoa não tendo percepção, e geralmente é o que nós vamos encontrar, porque a obsessão ela não acontece apenas com aqueles que têm consciência do que está acontecendo, que percebem a existência dos espíritos. Pelo contrário, as obsessões acontecem de uma forma silenciosa, de uma forma sutil. E quando elas são percebidas, se forem percebidas, elas são exatamente naqueles casos mais graves. Porque podemos dizer, uma patologia espiritual que ela começa exatamente ali, crescendo gradualmente de uma forma bem discreta, até o momento em que ela se torna ostensiva, e se tornando ostensiva, ela se torna agressiva. Para poder ajudar, então, como foi colocado para nós. Primeiro, o encarnado. Qual é o papel do encarnado? Não, do obsediado. Qual é o papel dele nesse processo? Há pessoas a quem agrada uma dependência que lhes lisonjeia os gostos e os desejos. Então ali a pessoa primeiro precisa querer se livrar dessa obsessão. E no caso de ter uma assistência, aquele que não tiver o coração puro, nenhuma influência exercerá. Os bons espíritos não lhe atendem ao chamado e os maus não o temem. E nós vimos lá no caso da senhorita Júlia, na Revista Espírita, que Kardec falava sobre assistência fluídico-magnética.
Então é aquele jovem que era magnetizador, que era de grande potência para a doação de fluidos, e ele se encontrava ali atuando sobre a paciente, mas não havia qualidade moral nos seus fluidos. Havia apenas ali a intensidade material, digamos assim, já que o fluido é matéria. Mas o que ele tinha era uma potência material, não uma potência moral. E nesse caso, quando nós tratamos de relações entre consciências, há a necessidade, primeiro, de uma superioridade moral, depois uma questão de merecimento para que aquele que pede com sinceridade seja atendido no seu desejo, não simplesmente aquele que faz um pedido de uma forma mecânica, de uma forma automática, imaginando que ele vai mobilizar grandes forças e potências do mundo espiritual para poder ali chegar, para poder ajudar naquilo que ele tanto deseja. Então há necessidade disso tudo. E o que nós percebemos, algo que pode ser visto de uma forma, eu não vou dizer mais prática, mas de uma forma mais ilustrada, quando nós assistimos, eu vou trazer aqui um recurso para elaborarmos essa nossa ideia, que é o caso que acontece, por exemplo, em filmes, em que geralmente tem casos de possessão, nesse caso, possessão demoníaca, do modo como é entendido, principalmente dentro das religiões tradicionais. Tanto de um modo fictício, como nós vemos nos filmes, como já vimos também nesse modo mais prático, quando mais real, quando houve um tempo em que transmissões de cultos evangélicos eram transmitidos pela televisão, especialmente naqueles casos de libertação espiritual, onde aquele representante religioso dominava, controlava o espírito e coisa e tal. E nos filmes a mesma coisa quando nós vemos aquelas personagens que são representadas por um exorcista experiente, acompanhado por um exorcista que é jovem, que é o auxiliar. E aí então no momento de impor aquela autoridade moral sobre aquela entidade que domina aquela personagem, que é a paciente, que é a vítima daquela possessão, nós vemos aqueles que são vacilantes, aqueles que não têm a fé solidificada, concretizada, e aquele que é mais experiente. Então a gente vê essa vacilação não apenas na questão moral, mas até mesmo diante do fenômeno, do modo como ele vai atuar. Dentro do processo mediúnico, dentro dos casos de desobsessão, nós vamos encontrar a mesma coisa. Quem são aqueles que vão atuar junto àqueles espíritos? Qual é o grau de conhecimento que ele tem? Mas principalmente, qual é a autoridade moral que ele tem? Então é aqui que Kardec aborda para nós. Questão 477. As fórmulas de exorcismo têm qualquer eficácia sobre os maus espíritos? Então nós vamos lembrar que as práticas de exorcismos, por aquilo que nós compreendemos, ela é um conjunto de rituais, é um conjunto de ações que representantes da igreja, a gente pode depois até fazer uma pesquisa para poder trazer para nós um entendimento melhor de como se dá hoje, pelas informações que nós podemos pesquisar, os exorcismos. Como é autorizado, quais são os casos que acontecem, quais são as práticas que são adotadas, Então, mas não passa, de modo geral, por aquilo que nós observamos naquilo que é divulgado, porque, claro, isso não é algo que se encontra simplesmente abertamente para satisfazer a curiosidade. É algo que diz respeito a uma prática dentro de uma instituição em que há necessidade de uma formação, de uma preparação, de uma vivência prática disso tudo. Mas nós vamos ver um conjunto de rituais, principalmente. São ali orações, leituras, objetos, uso de recursos, como por exemplo a gente vê água benta, que é um tipo de elemento muito presente, principalmente na Igreja Católica, é utilizado, por exemplo, no batismo, é utilizado naquela pira que fica ali na porta das igrejas, é utilizado nesse caso para exorcismos. Então são símbolos, são objetos, são
práticas e tudo mais que vão se envolvendo. Mas o que Kardec pergunta é se essas fórmulas de exorcismo têm alguma eficácia nesses processos de desobsessão. Na questão anterior, nós já vimos ali que aquele que vai atuar na assistência de um caso de obsessão, ele precisa primeiro ter o coração puro. Depois aqui os bons espíritos não lhe atendem ao chamado e os maus não o temem para aqueles que não têm essa condição moral. Então a autoridade moral é fundamental. E nós tivemos a oportunidade de conhecer muitos desses casos de obsessão, de desobsessão, nos livros de Filomeno de Miranda. Quando nós vimos ali, né, muitos espíritos, principalmente espíritos bastante endurecidos, que são levados a algumas instituições e nós tivemos a oportunidade de acompanhar o diálogo, de acompanhar o tratamento, tanto do lado espiritual como do lado do mundo físico também. Então aqui, perguntado novamente, 477. As fórmulas de exorcismo têm qualquer eficácia sobre os maus espíritos? A resposta é bem direta, não. Esses últimos riem e se obstinam quando veem alguém tomar isso a sério. Então é claro que aqui na resposta dos espíritos, eles estão dizendo para nós aqui que não são esses rituais, essas práticas exteriores que farão diferença para os espíritos que estão ali atuando nessa condição de obsessores. E eles dizem que os obsessores riem, se tornam mais obstinados quando vê alguém levar isso a sério. Porém, nessas práticas de exorcismos, nós temos ali muitas vezes pessoas que são muito comprometidas com aquela causa. Pessoas que trazem uma fé muito profunda naquilo que fazem. E pessoas que adotam um tipo de vida, especialmente ali nos sacerdotes, que tem uma relação muito próxima com a espiritualidade superior. Porque são verdadeiros missionários naquilo que fazem, são pessoas dedicadas, dedicam suas vidas, levam muito a sério. Então, enquanto nós imaginamos que são os objetos que fazem aquilo, na verdade, né, que lidam com esses espíritos obsessores, nós veremos ali a autoridade moral daquela pessoa. Porque ela pode fazer o sinal da cruz, ela pode fazer a leitura de um trecho da Bíblia ou de um livro específico para essa finalidade, ele pode jogar água benta, que tem uma condição magnética e tudo mais, mas na verdade é aquilo que ele fala, é a presença dele que faz a diferença. Por isso que nós colocamos, sem essa autoridade moral, nada que é feito de uma forma exterior faz diferença. E nós vimos também lá com Dona Ivone, no livro dela, Recordações da Mediunidade, que ela traz para nós alguns casos que são interessantes. Que ela fala para nós, por exemplo, que sim, tem ali algumas práticas que nós fazemos aqui no mundo físico que causam certa impressão nos espíritos, porque esses espíritos também trazem ali crenças naquelas práticas. Imaginar, por exemplo, que você desenha um crucifixo, uma cruz, na porta de uma casa e os espíritos não entram. Na verdade, não é a cruz que faz isso, mas é o espírito que teme aquilo tudo. Agora, a grande proteção que nós vamos ter vai ser exatamente da condição moral dos habitantes daquela casa. Com cruz ou sem cruz, o fato deles envolverem aquele local, por essas vibrações elevadas, pelo pensamento elevado, pela vivência que traz essa autoridade moral, essa é a verdadeira proteção. Então tudo sai exatamente da mente daqueles que estão envolvidos naquela atividade. As práticas exteriores são ainda necessidades que nós temos, né, de, como eu sempre digo para vocês, de nós materializarmos a nossa fé. Para eu poder dizer que a minha fé é fortalecida, eu carrego um objeto. Significa que sem aquele objeto a minha fé fica mais fraca? A menos que eu tenha uma dependência psicológica com aquele objeto, de acreditar que ele me torna mais forte, mais poderoso. Mas no mundo espiritual, onde nada é material, onde tudo é mental, onde tudo de fato é espiritual, nada daquilo que nós utilizamos no mundo físico faz diferença. Usarmos, por exemplo, velas, objetos, símbolos,
livros, posturas físicas, no mundo espiritual é tudo efetivamente mental. E para nós aqui também. Embora nós ainda carreguemos a necessidade de termos esses apoios materiais. Eu ia dizer muletas, mas seria ofensivo, porque muitos daqueles que praticam precisam de fato de apoios desses elementos materiais para se concentrarem, para se fortalecerem. Mas de fato, a partir do momento em que nós nos desmaterializamos, nada disso mais faz diferença. Tanto que é assim que todas essas práticas, todos esses rituais foram criados pelos homens. Jesus, na sua época, e os textos do Evangelho trazem isso, ele não usava nenhum tipo de símbolo, por exemplo, para lidar com o espírito inferior, como é o caso, por exemplo, das pessoas que passavam por essas obsessões. Ele simplesmente dizia, saia. E era essa autoridade moral que fazia a diferença. Mas somos nós que fomos criando essas necessidades de apoio pelas nossas próprias limitações, pelo fato de estarmos encarnados, de termos um entendimento diferente daquilo que acontece na nossa vida. Então essa que é a ideia que nós colocamos dos exorcismos. Não é o exorcismo em si, mas é a forma como nós utilizamos esse tipo de ritual, da mesma forma um culto religioso. Uma missa, por exemplo, um culto religioso, seja lá uma reunião religiosa, seja de qual for a escola, quer dizer que nós precisamos desse culto para nos aproximarmos de Deus? Eu tenho que ter alguém lá na frente vestido com aquela roupa, naquele altar cheio de objetos, eu preciso fazer aquelas práticas ritualísticas, de sacramentos e tudo mais, eu preciso ficar cantando para me aproximar de Deus? Se não há necessidade desses cultos religiosos para aquele espírito totalmente desmaterializado, os exorcismos da mesma forma também não precisam. Mas é necessário respeitar o estágio evolutivo em que nós estamos, para fazer com que em cada momento da nossa existência nós vamos então utilizando os recursos que nós achamos necessários, até o momento em que nós vemos que não há mais necessidade disso. Questão 478. Pessoas há, animadas de boas intenções, e que, nada obstante, não deixam de ser obsediadas. Qual, então, o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores? Então, o que é perguntado por Kardec é que a obsessão acontece com todo mundo. O fato de uma pessoa ter uma vida digna, ser uma pessoa de bem, que tem boas intenções, e ainda assim ela sofre obsessão. Porque a ideia que nós temos são apenas as pessoas viciosas, apenas as pessoas más que têm relações com o mundo espiritual inferior. Aquela pessoa que hoje apresenta boas intenções, talvez no passado ela não tenha tido tão boas intenções assim. E por isso ela teria criado vínculos com espíritos que vieram conectados a ela pelas práticas do passado, pelas ações do passado, virem no presente fazerem suas próprias justiças. Fazerem justiça com as próprias mãos. Ou ainda aqueles que, tendo boas intenções e atuando num determinado meio, numa tarefa, espíritos ainda inferiores preferem que aquela tarefa não se realize. E aí então atuam sobre aquele que é o responsável por aquele trabalho, exatamente não por ela em si, não é uma relação pessoal, mas é uma relação com o trabalho e com o resultado daquilo sobre as pessoas, sobre a sociedade, sobre aquela comunidade, seja lá como for. Então essas pessoas que são boas, que têm boas intenções, ainda assim são obsediadas. Como elas podem atuar para evitar que essas influências aconteçam? A resposta dos espíritos: cansar-lhes a paciência, nenhum valor lhes dar cansar-lhes a paciência, nenhum valor lhes dar às sugestões, mostrar-lhes que perdem tempo.
vendo que nada conseguem, afastam-se. Então é exatamente a resistência moral, a determinação, a perseverança, a confiança. Todas essas ações e virtudes para que o indivíduo continue vivendo daquela mesma forma, dando continuidade na forma de viver, na sua postura, nas escolhas que ele faz para continuar ali crescendo, se desenvolvendo. E aqui nós vamos encontrar tanto pessoas que trazem suas crenças no mundo espiritual, como pessoas que não têm qualquer crença no mundo espiritual. Porque a gente lembra que a proteção não vem de acreditar ou não acreditar. Vem da forma como nós vivemos, das escolhas que nós fazemos. A Angelina colocou, tivemos um exemplo no centro, um jovem estava na fila aguardando o passe. Ele pegou uma cadeira e foi jogar em mim, né? Os outros médiuns correram até mim, né? Falei, gente, façamos uma prece. Fizemos e ele parou, né? Então, a gente vai encontrar, né, essa mesma condição, porque acontece isso. Então, os espíritos que estão ali, naquele momento, atuando sobre aquele encarnado, eles vão atuar enquanto eles tiverem liberdade para isso. A partir do momento em que o ambiente e as pessoas que estão nesse ambiente criam esse campo de proteção em torno daquele paciente, em torno do próprio ambiente onde eles estão, os espíritos então não têm mais a liberdade de ação. Kardec segue 479. A prece é meio eficiente para a cura da obsessão? A prece é em tudo um poderoso auxílio, mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsediado faça, por sua parte, o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Aquilo que nós colocamos, né? Não é algo exterior, não é postura, não é fala, não é cânticos, não é ficar de joelhos, não é ficar lendo textos sagrados, é a forma como a pessoa vive. Porque a partir das escolhas que ela faz, dos valores que ela desenvolve, ela passa a irradiar vibrações numa sintonia mais elevada. Então, a prece por si só é uma prática, é um ritual que nós adotamos aqui no nosso mundo. Mas o que vai fazer realmente a diferença é a transformação que a pessoa vivencia no seu modo de viver. Por isso, não é a prece, mas é nós vivermos em estado de prece. E vivermos em estado de prece significa me relacionar bem, trabalhar bem, viver bem, cultivar práticas saudáveis, sejam elas saudáveis organicamente, fisicamente ou mentalmente dentro dos meus valores. É todo esse universo de ações e de transformações que vão de fato me colocar numa condição elevada. Nós vamos lembrar, por exemplo, o livro Voltei, em que Frederico Figner, adotando o pseudônimo de Irmão Jacó, ele então relata o seu desencarne. Ele conta os detalhes, e nós estudamos tão bem esses detalhes da desencarnação, porque esse livro se torna para nós uma fonte de informação muito rica, mas o que é muito mais valioso é mostrar que ele desencarna como uma boa pessoa, uma pessoa do bem, pessoa que tem responsabilidade junto à sociedade, junto à família. Era uma pessoa que tinha conhecimento sobre a realidade do mundo espiritual, já que era espírita, e um espírita atuante, trabalhador ativo dentro do meio do movimento espírita. E aí então ele desencarna. Mas ele desencarna com a sua consciência ainda ligada àquilo que ele viveu materialmente. E depois, com o passar do tempo, ele vai se desenvolvendo e ao final ele começa de fato a irradiar a própria luz. Aí, nesse momento, ele passa de fato a viver nesse estado de prece.
nesse estado de elevação espiritual que reflete exatamente na sua forma de vida comum, sem a necessidade dessas exceções, que vamos a uma igreja, vamos a um centro espírita, fazemos aquilo naquele momento e depois voltamos para a nossa normalidade. Quando nós adotamos a normalidade para nós, que é estarmos nesse estado de elevação, aí então a proteção que todos nós precisamos por si só é a nossa forma de viver, o nosso modo de viver. E aqui no final, para terminarmos esse capítulo, o que se deve pensar da expulsão dos demônios mencionada no Evangelho? Aí então, claro que uma pergunta bastante interessante, porque quando se fala em possessão, não há como não falar, né, daqueles casos de possessão que são relatados no Evangelho, né? Então aqui os Espíritos esclarecem. Depende da interpretação que se lhe dê. Se chamais demônio ao mau espírito que subjugue o indivíduo, desde que se lhe destrua a influência, ele terá sido verdadeiramente expulso. Voltando aqui então, desde que se lhe destrua a influência. Então essa expulsão significa o afastamento do espírito, a proteção daquele que era vítima daquela influência. Se ao demônio atribuirdes a causa de uma enfermidade, quando a houverdes curado, direis com acerto que expulsastes o demônio. E aqui então já é quando nós atribuímos a uma doença um valor espiritual, principalmente, né, com essa característica demoníaca, né? Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, conforme o sentido que lhe empresteis às palavras. As maiores verdades são sujeitas a parecer absurdos, uma vez que se atenda apenas à forma, ou que se lhe considere como realidade a alegoria. Compreendei bem isso e não o esqueçais nunca, pois que se prestam a uma aplicação geral. Então aqui, o que os Espíritos aqui esclarecem, primeiro nós temos que entender essa questão cultural, né? Essa personagem, os daimons, né? Nós já vimos isso daí desde a época lá dos filósofos gregos, né? A ideia do gênio era exatamente aquele espírito que trazia a inspiração, trazia as ideias, e eles eram chamados de daimons. De daimons viramos demônios, só que o demônio agora ele passa a ter uma conotação negativa. Mas independente da discussão filosófica sobre termos, palavras, origem, a cultura atual nossa traz exatamente o entendimento do demônio como sendo uma criatura espiritual inferior que tem por objetivo trazer para nós o sofrimento, trazer para nós a dor. Então essa é a visão que nós temos hoje. As escolas religiosas tradicionais atribuem a essa figura, digamos assim, essa condição inferior e também aceita essa presença constante. E é por isso que nós temos, então, se você tem o demônio, você tem também ali um ritual para poder expulsar ou outro ritual para poder se proteger contra essa influência. Qual é a aparência? Onde eles vivem? Qual é exatamente o alcance da sua influência e do seu poder sobre o encarnado? Quais são os seus desejos? Então nós vamos não apenas criando personagens, mas atribuindo a ela características. Então temos cores, características físicas, com tridentes, chifres, caudas, objetos, o lugar onde ele vive, é aquele lugar ali que tem cheiro de enxofre e coisa e tal. Então, com o passar do tempo, as culturas começaram a criar características para essas personagens. E isso não é algo atual. Nós vamos encontrar isso não apenas na cultura ocidental, em especial dentro do cristianismo, mas também no Oriente, onde nós temos ali culturas, por exemplo, do Oriente Médio, que também são milenares, que também têm personagens que são demoníacas. Divindades do mal e tudo mais. Então essa sempre
A natureza humana cria essa visão de dualidade. A dualidade é que nós temos duas visões, por isso o duo, né? Uma visão do bem e do mal. Então tudo para nós é duplo. Então o escuro e o claro, o bem e o mal, o céu e o inferno, o Deus e o diabo, os anjos e os demônios, né? Então essa dualidade é natural. Então nós criamos em várias culturas essas mesmas características. Porque isso é parte da nossa cultura que vem durante tanto tempo. Com o surgimento, ou melhor, com a chegada da doutrina espírita e trazendo para nós uma visão mais correta sobre o mundo espiritual, correta a partir dos ensinamentos que os espíritos trazem, mas isso não é uma unanimidade, porque dentro dos dogmas de muitas dessas escolas religiosas nós vamos encontrar personagens que são tidas como reais, assim como anjos e demônios. Então, para nós a verdade é que essas personagens não existem, mas são apenas espíritos em graus evolutivos diferentes. Para essas culturas, essas personagens são reais. Então não tem essa coisa de espíritos que são evoluídos ou espíritos inferiores. São entidades que foram criadas de uma forma diferente, que têm ali uma jornada de desenvolvimento também diferente, e elas passam a se tornar reais dentro dessas culturas. E, como sempre, isso se torna um grande desafio para modificarmos o nosso modo de pensar, para trazer para nós essa realidade, esse entendimento. Kardec, inclusive, no livro O Céu e o Inferno, olha só o nome do livro, O Céu e o Inferno. Muitas pessoas, principalmente aqueles que são os neófitos dentro da doutrina, aqueles que chegaram agora, que nunca tiveram contato com a doutrina espírita, com suas obras, com autores, enfim, eles começam a ler os livros pelo título. Basta, como eu falei para vocês, né, pegar alguém que acaba de chegar na doutrina espírita e você pega o livro Cartas de uma Morta e dá para essa pessoa ler. Ela já vai ter medo de ler. Cartas de uma Morta, eu vou ler um livro que são Cartas de uma Morta, e é um livro tão bonito de se ler, mas com um título que eu particularmente não considero muito feliz, pelo menos para o marketing editorial, né? Então ele é um livro que assusta um pouco as pessoas. E quando eu leio O Céu e o Inferno, acaba também trazendo essa conotação, principalmente para as pessoas que vieram dessa cultura cristã em especial, aqui do Ocidente, em que o céu e o inferno têm essas características. Eu vou ler naquele livro sobre anjos e demônios, sobre céu e inferno. Será que eu vou atrair algum mau agouro, alguma coisa assim? Mas esse livro em especial, Kardec dedica na primeira parte a trazer para nós todos esses elementos dos dogmas, principalmente católico, para poder trazer essa nova interpretação a partir da visão espiritual. Que o céu e o inferno não são ambientes geográficos, mas são estados de espíritos. São elementos criados pela potência da mente daquelas pessoas que estão naquele padrão vibratório. Que os anjos e demônios nada mais são do que nomes dados a espíritos em condições evolutivas diferentes. Que possessão demoníaca nada mais são do que influências espirituais que os espíritos exercem sobre os encarnados, que podem ser influências positivas ou negativas. Então, mudar esse entendimento nosso sobre o mundo espiritual, há a necessidade de nós quebrarmos uma barreira que ela é muito difícil de ser quebrada, que é a barreira da cultura. Por quê? Porque nós aprendemos durante tantas e tantas e tantas existências a conviver com esses nomes, com esses elementos. Como é que de uma hora para outra eu posso abrir mão de tudo isso? Dudu colocou, né, tudo dogma que acredito não levará a nada, né? A igreja que fala de um pecado, no diabo, no inferno, quando na verdade a oração sim eleva, acredita aquele que tem fé e não crer nessas coisas que desde crianças ouvimos na igreja.
e continua assim, não muda nada, né? Só aumenta. Isso não é um julgamento, né? Mas não existe a necessidade disso numa celebração. Exatamente, a própria celebração é um ritual. Nós temos a necessidade de rituais. Basta a gente lembrar, por exemplo, nós não comemoramos aniversário. Por que nós comemoramos aniversário? Por que nós temos que celebrar, né, como dizem, né, os mais céticos, né? Por que nós temos que celebrar o planeta ter dado mais uma volta completa? Quer dizer, então, que a cada volta do planeta eu tenho que fazer uma festa? Com qual objetivo? Os casamentos, as formaturas, os batismos, as despedidas. Então os rituais fazem parte da nossa vida. Aquele que se casa usa uma aliança. Pois é, até mês as pessoas fazem isso, né? Então o ritual, ele é algo que faz parte da cultura humana. E isso vem desde dos homens mais primitivos, que começaram a criar os primeiros rituais para fazer as suas celebrações, que era uma forma que eles tinham de se relacionar com deuses. Deuses da natureza, deuses abstratos, deuses diversos. E nesse caso nós temos a antropologia cultural, que é essa área de ciências humanas, que estudam muito bem isso, para entender exatamente por que as pessoas têm necessidade de ritual. Só para a gente poder lembrar, quando nós tivemos, lá no início dos primeiros hominíneos, né, que eram, antes de se tornarem humanos como nós, os Homo sapiens, nós percebemos que aqueles que eram o Homo erectus, por exemplo, ele foi um estágio de evolutivo da humanidade que trouxe para nós um momento muito, muito importante, que os pesquisadores encontraram nessa fase de evolução desses indivíduos, um momento chamado de explosão criativa. Porque até então tudo que era observado era resultado de mera sobrevivência. Então criavam, por exemplo, uma pedra para cortar, pegavam a ponta de uma lança, resquícios de uma fogueira. Tudo isso era parte da sobrevivência. Nessa parte da explosão criativa, eles começaram a perceber desenhos em cavernas, adornos, encontrando, né, tem, por exemplo, numa caverna na África, em que eles encontraram conchinhas daquelas de mariscos, né, já que a caverna era próxima ao mar, conchinhas furadas, que pelo estudo que fizeram, representavam um colar. Nesse momento, então, os homens primitivos, começam a dar símbolo para as coisas. E, por exemplo, um ritual de sepultamento. De ver ali um corpo que foi sepultado numa posição, com objetos do lado, com adereços. Se antes a morte era simplesmente morte, a partir desse momento a nossa mente começa a trabalhar diferente. E começa a dar símbolos e valores para aquilo tudo que nós estamos fazendo. Porque até então essa visão abstrata ela era desconhecida. O indivíduo que morria, ele ficava ali, vai embora, os animais vinham ali, se alimentavam das carcaças e ficava por isso mesmo. A partir do momento em que a mente desses indivíduos começava então a se tornar mais desenvolvida, a morte gerava dor, a morte gerava sofrimento e a morte exigia deles uma despedida, um ritual, de você simplesmente colocar flores em cima de um túmulo que foi construído. Então a gente vê que desde os tempos mais antigos nós temos determinados tipos de comportamento que nós trazemos até hoje. O ser humano, a nossa espécie, tem 200 mil anos. Então são 200 mil anos vivendo dessa forma. E aquilo que a gente comentava daquela vez, Dudu, daquele aniversário seu que caiu naquela sexta-feira 13, né? E a gente brincava naquele dia de pensar, por exemplo, que
eu sou espírita, eu conheço o mundo espiritual. Tudo bem, vamos dar um rolê no cemitério meia-noite, numa sexta-feira 13, para ver qual é o seu grau de coragem. A hora que aparecer o primeiro gato preto ali, você sai correndo. Por quê? Porque isso é instintivo. Nós vivemos isso durante gerações, incontáveis gerações, para chegarmos até hoje. E essa é a primeira vez que a gente começa, de fato, a libertar a nossa consciência desses elementos materiais e passamos a viver essencialmente espiritual. Mas é o começo, né? É o começo de uma nova jornada que nós estamos agora empreendendo, que vai ainda precisar de muito e muito esforço de nossa parte. Dudu colocou em cima, né? Ritual aumenta a sua fé, ou a fé seria o seu melhor ritual cristão? Pois é, né? Aquela coisa, né? De primeiro nós começamos do material para o espiritual. O material nosso eu preciso do ritual para fortalecer a minha fé. Como eu posso ter a minha fé se eu ainda não alcancei esse estado de espírito, né? Então, por isso que eu comentei, nós ainda somos muito ligados às questões materiais. Somente depois que nós passamos a viver essencialmente espiritual, né? Meu Deus, tantas perguntas que um livro que aprendemos a estudar mostra todas as respostas com facilidade, né? Então, quer dizer, a gente precisa ter essa criatividade para poder ler nas entrelinhas tudo aquilo que essas informações vão trazendo para nós. Felizmente a gente consegue fazer isso junto, né? Só nós espíritas conseguimos entender isso, né? E ainda assim, Dudu, eu acredito que nós espíritas ainda temos muito que aprender. Porque quantas são as situações e quantos são os temas que para nós geram ainda tantas dúvidas. Porque nós aprendemos na teoria, né? Aprender na prática é muito diferente, porque a prática espiritual, você tem que viver essencialmente como espírito. E nós estamos aprendendo lendo. Então nós estamos, na verdade, organizando e desenvolvendo esse processo de entendimento para depois, quando nós vivermos na prática, esses conceitos estarem devidamente consolidados na nossa consciência. O Marion colocou, né, a maioria não gosta de passar na frente do cemitério à noite, né? E quantos espíritas, Marion, passam na frente do cemitério e fazem sinal da cruz? Por quê? O que tem de mais? São corpos que estão ali. Mas a gente tem ainda essa necessidade, né? Eu enterrei minha família, né? Pai, mãe e irmão, né? E agora eu não vou mais a cemitérios, né? Alguém vai me enterrar num dia, né? Pois é. O Marion Gileno colocou, né? O que dizer de mim que moro perto do cemitério e não sinto nada, né? Pois é. E tem pessoas que sofrem intensamente isso, né? No meu caso, por exemplo, Marion, minha mãe, quando ela estava mais ativa, ela ia ao cemitério nessa época de finados, né? Para ajudar ali na conservação do túmulo dos meus antepassados, né? Dos meus avós, meus tios. Não, tem que ir, quer dizer, você não pode ir no mês de julho. Você tem que ir no dia 2 de novembro. Por que isso tudo? Porque é uma data comemorativa e as celebrações fazem parte da nossa cultura. Mas a gente vai recriminar aquele que vai? Não, ele gosta de ir. Da mesma forma que as pessoas, eu preciso ir ao centro para tomar um passe. Concentre-se você mesmo, evoca a sua potência interior e você mesmo se trata. Você precisa ir até lá. Essa mesma dependência que nós muitas vezes vemos no cemitério, vemos no centro espírita, vemos na igreja. Cada um de nós, né, até o momento em que nós desenvolvermos esse autoconhecimento e entendermos as nossas capacidades, aí sim nós não dependeremos mais nada materialmente. Sandra colocou, né, as pessoas têm medo de viajar ao lado da asa do avião, né? Para mim não tem medo, para mim tanto faz, né, Sandra? Se a gente viajar sentado, tá bom. Né? Quer receber passe, né? Receba sem ir ao centro, se der, né? Pois é. Então é isso, gente. Fechando por aqui o nosso trabalho de hoje, nós então encerramos, né, esse trecho que fala sobre a possessão. Tivemos 4 estudos, né, só para falar sobre isso, analisando ali todos os aspectos, todos os detalhes, as experiências observadas e registradas por Kardec.
O próximo agora para nós aqui são os convulsionários. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3. 3 questões. Só que nós temos artigos na Revista Espírita que vão nos ajudar. Lembrando que esses convulsionários, Kardec observava naquela época algo mais de maior proporção. E muitas vezes nos perguntamos se os convulsionários da atualidade seriam os mesmos do passado. Então a gente vai estudar sobre isso na semana que vem, trazendo para nós aqui um pouco mais de entendimento, porque esses convulsionários são muito mais comuns do que nós imaginamos. Especialmente dentro de igrejas. Pessoas que ficam tão excitadas com o ambiente e com aquilo que é tratado naqueles rituais que elas entram em convulsão, tendo uma característica que pode ser psicológica, como também pode ser mediúnica. Então vamos falar sobre isso. Para finalizar então, Marion trouxe para nós, penso que no Centro Espírita podemos receber com mais facilidade as energias do passe. Não, Marion, o que a gente estava colocando não é que o Centro Espírita não tem a função dele. Nós falamos da dependência psicológica das pessoas com relação a isso. Certamente o ambiente do Centro Espírita, ele traz para nós ali o envolvimento de todas as vibrações, as pessoas juntas trabalhando com aquele mesmo objetivo, os passes que são transmitidos são transfusões, mas a necessidade que as pessoas têm de estar lá, de pensar assim, se não for lá eu não consigo. Eu preciso até o Centro Espírita fazer uma prece. Ou então as pessoas, eu preciso ir para a igreja para conversar com Deus. Quer dizer, há necessidade disso tudo? Para nós sim, porque nós somos educados dessa forma. Agora cabe a nós termos um entendimento maior sobre as verdadeiras potências e capacidades do Espírito. Se eu não levar minha garrafinha de água fluidificada, pronto. A gente percebe quantas muletas psicológicas nós criamos, fazendo com que nós limitemos o nosso entendimento e as nossas capacidades espirituais. Mas certamente esses ambientes são extremamente valiosos para a sua finalidade, não para aquilo que nós criamos psicologicamente. Mas vamos lá, falaremos mais sobre isso então, criamos sem dúvida.